In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our with the Lord's despised few. By faith I choose in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Entendem o que estou... Agora, esse espírito de concupiscência o deixa sob a santificação. Uma boa mocinha vai à igreja, canta no coral, mas ela tem de cortar a grama usando um shortinho. Que ela seja santificada uma vez e tente usar um. Vejam, que aquele homem que quase causa um acidente olhando para aquela mulher no jardim e que ele seja santificado uma vez e passe pela rua, ele manterá a mente no que está fazendo. Isso mesmo, se olhar para os lados, ele virará a cabeça para este lado. O Espírito Santo diz, vire a cabeça. É isso, vejam, aí está, vejam. Isso mesmo, isso é santificação. Agora, nesta pessoa que foi chamada por Deus, há manifestações de dons. Agora, um amigo muito querido meu em Denver, outro dia estava conversando sobre isso comigo. Ele era daqui e pregava nesta cidade, homem muito bom que eu saiba. Mas vejam, ele era nazareno e pensava que a santificação era o batismo do Espírito Santo, o que não é. Não há escritura para mostrar isso. Provarei daqui a pouco na Bíblia, vejam, que não é. Você não é selado pela santificação, você é selado pelo batismo do Espírito Santo. Um selamento é a conclusão da obra. Foi por isso que não pôde ser selado sob Lutero ou Wesley, qualquer um dos dois. Teve de chegar ao batismo antes da igreja ser selada até o dia da redenção. Vejam. Agora, mas, não, eles não estão perdidos, eles estão salvos. Claro que estão. Agora, santificação é a mesma obra da graça, ou a mesma graça que o salvou. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. Assim é o Espírito Santo o tempo todo. Mas essa é uma parcela do Espírito Santo. Esta é uma parcela maior do Espírito Santo. E então, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, essa é a finalização do Espírito Santo, fazendo morada em você para manifestar dons. Falar em línguas, interpretação de línguas, dons de poder, sabedoria, conhecimento, entendimento. O homem disse ontem à noite, onde o irmão adquiriu sua instrução sobre estas coisas? Bem, disse, eu frequentei grandes seminários e nunca nos ensinaram algo assim em um seminário, que eu já tenho ouvido. Eu disse, não vem de seminário. Eu disse, sou pobre, com instrução de 7ª série. 10, 15 anos atrás eu mal conseguia escrever meu próprio nome e não consigo fazer muito melhor hoje, mas vem por inspiração, está vendo? Eu disse, então, observo isso. Ora, ele disse, o irmão nunca planeja para onde está indo na Bíblia, só pega algo e faz referência a toda a Bíblia.
e disse, tudo se encaixa perfeitamente. Eu disse, 1 hora depois de sair do púlpito, eu não conseguiria lhe dizer o que falei. Estão vendo? Não sou eu não sei. Estão vendo? É ele juntando tudo. Eu não sei. Veja, não consigo lhes dizer. Eu subo aqui e algo me sobrevém, e eu conheço as Escrituras, assim. Vocês poderiam me perguntar a Escritura 1 hora depois, eu não saberia. Vejam, mas apenas vem assim. E olhem e vejam se é certo ou errado uma vez. Quando subo ao púlpito, não sei o que as pessoas estão fazendo quando entram na fila de oração, o que fizeram na vida. Mas vejam isso sobrevir e lhes dizer exatamente o que fizeram na vida e o que devem fazer para serem salvas. Está certo? O que devem fazer para serem curadas e se vão viver ou morrer. Como sei disso? Então me perguntem 10 minutos após eu sair da plataforma. Eu não saberia dizer o que falei. Eu não sei. Só isso. Não tenho nada a ver com isso. Eu me rendo ao Espírito Santo e ele fala. E é só isso. Isso mesmo. Então, não sou eu. Não sou eu. Se julgam que tenho o Espírito Santo, então é o Espírito Santo. E se julgam que não é um Espírito Santo, então podem pensar que foi um diabo. Mas o negócio é, comparem isso com isto e vejam como se compara. O Espírito Santo escreveu isto. Assim, se isto se compara com isso e apresenta a verdade disso, então tem de ser de Deus, não é mesmo? Isso mesmo. Agora, não. O irmão cristão... Agora vejam, é só desta maneira. Agora, tentarei não tomar muito do nosso tempo nisto. Vejam, um novo nascimento. Jesus disse a Pedro que depois que ele fosse, os apóstolos, todos eles foram justificados, crendo no Senhor Jesus Cristo. Eles foram santificados na verdade. Ele era a verdade. E então ele disse, ele lhes deu poder. Eles saíram para pregar o Evangelho. Aqueles grandes dons que estavam neles estavam sendo temporariamente ou de maneira superficial manifestados. Mas ele disse, agora, o que vocês têm de fazer a seguir é fazer isso crescer. Agora, Pedro disse, Senhor, estou disposto a ir até a morte e tudo mais contigo. Ele disse, Pedro, depois que te converteres, confirma teu irmão. Depois que te converteres? Bem, Senhor, fui batizado por ti. Jesus Cristo batizou Pedro. Ele batizou os apóstolos. Muito bem, agora. Ele disse, agora, fui batizado fiz todas estas coisas e tenho andado ao teu lado. Eu fui salvo e tu me deste poder. Vocês não esperariam que Deus colocasse esse poder em um vaso imundo. Assim, ele teve de limpá-los e dar-lhes uma vida de sinceridade de qualquer maneira, antes que ele os deixasse sair e pregar o Evangelho. E eles voltaram, regozijando-se, e disseram, bem, até os demônios se nos sujeitam. Estão vendo? E por que então ele disse, agora, Pedro, sei de tudo isso, mas tu ainda não te converteste? Vejam, tu ainda não estás certo, Pedro. Tu não estás convertido, mas depois que te converteres, confirma teu irmão. Pedro ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Vejam, quando o Espírito Santo veio, então Pedro se tornou um professor inspirado. Jesus reconheceu isso na pergunta de ontem à noite, vocês se lembram? Onde ele disse, desceu e disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não sobre Pedro, não sobre o Papa ou sobre aquele lugar em que isso... Não sobre si mesmo. Jesus nunca colocou isso sobre si, sendo a principal pedra da esquina. Não. Ele disse, tu és Pedro, e tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra, verdade espiritual revelada, edificarei a minha igreja. Isto é, não sobre o que o seminário ensina, não sobre o que a igreja ensina, mas sobre o ensino que o Espírito inspirou, que entra nesta Bíblia e manifesta que esta Bíblia é verdadeira. Sobre isso edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estão vendo o que quero dizer? Agora, uma pessoa pode ser, vejam, uma mãe. Olhem para cá agora, as mocinhas. A maioria está lá na sala e os jovens, somos todos casados. Quero lhes perguntar algo. Por que é que tudo no natural tipifica o espiritual? Tudo... Moisés fez o modelo, o tabernáculo, como ele viu no céu. Está certo?
Tudo no natural tipifica o espiritual. Agora, quando São João, quero dizer, 1 São João 5:7, disse, 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra, que era o Filho, e o Espírito Santo. Estes 3 são um, está certo? Disse, 3 são os que testificam na terra, água, sangue, Espírito. Eles não são um, mas concordam num. Estão vendo? Agora, você pode ser justificado sem ser santificado. Você crê nisso. Agora, vocês da santidade concordam continuamente com isso. Vejam. Muito bem. Então, quando eu lhes disser que vocês podem ser santificados sem receber o Espírito Santo, vocês pentecostais se regozijarão com isso. Vejam, porque é verdade. Vejam, vocês podem. É só mais um passo adentro na mesma graça. Agora você pode ser justificado sem ser santificado. Você pode ser santificado sem receber o Espírito Santo. Eu trouxe isso esta semana através das eras bíblicas e tudo mais. E eu poderia passar 2 anos aqui na mesma coisa e nunca sair do assunto. Está na Bíblia. Tocamos de leve nos pequenos pontos e coisas aqui e ali, nem nos aprofundamos. E pegamos todas as Escrituras, o Antigo Testamento, os profetas e tudo mais, e as apresentei, a ilustração. Hora após hora lendo aqui em cima na caverna no Greensmill e tal, conforme Deus me revelava isso. Vejam. Agora, olhe, meu amigo. Agora, mas você não pode ter o Pai sem ter o Filho. Você não pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo. Está vendo? Eles são inseparáveis, mas água, sangue e Espírito são separados, embora venham pela mesma graça. Agora olhem, quando Jesus morreu no Calvário, ele produziu exatamente isso. O que é necessário para entrar no corpo de Cristo é o que saiu do corpo de Cristo. Quando Jesus morreu, o que saiu do seu corpo? Agora ouçam bem, o que saiu do seu corpo? Primeiro foi água, sangue e Espírito. Agora, quando um bebê nasce na terra, mãe e pai, qual é a primeira coisa natural que irrompe num nascimento natural? Água, está certo? Primeiro, trabalho de parto, dor, a palavra está cortando, o pecador sentado lá, ele quer dizer que tenho de parar de fazer, terei de pegar é dor e trabalho de parto. Requer-se morte para produzir vida. Morte. A vida só pode vir através da morte. Assim você diz, bem, sim, está certo. Aqui está, muito bem. Vou me arrepender dos meus pecados. Quero ser batizado para mostrar a esta congregação que creio na morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Água jorra. Sim. Qual é a segunda coisa no nascimento natural? Sangue, está certo? E rompimento de sangue. Então, o sangue limpa e tira todos os hábitos impuros de você. O santifica, o endireita. Muito bem. Isso o purifica de todo o pecado. Agora você está separado para serviço. Agora, qual é a próxima coisa que procede do corpo de Cristo? Espírito. Quando a água vem, o sangue vem, então, uma pequena estimulação protoplasmática posterior é adicionada ao bebê. Assim, umas palmadas do Evangelho. Uá! Ele chora. Ele recebeu o Espírito, está certo? É disso que a igreja precisa, às vezes. É só umas palmadas do Evangelho. Assim, sentar-se, ouvir, e então você diz, você clama, Abba, Pai. O Espírito vem se derramando sobre ele, e então, ele nasceu de novo do Espírito de Deus. Ele é cristão quando é gerado. Um bebê é um bebê quando é formado. O primeiro germe no ventre da mãe é um bebê. Sou firmemente contra o controle de natalidade. Vejam, sim, senhor. Pois é tão mal tirar a vida de um bebezinho que não tem 2 meses quanto é sacar uma arma e atirar num homem a sangue frio. Sim, senhor. Sou contra o controle de natalidade. Deus cuidará do que Deus envia. Isso é... Notem, agora, é errado fazer isso. Agora, aquele é o bebê ali, é uma vida, pois o primeiro germe de vida está nele, o qual será a única vida que entrará. Deixa outros espíritos entrarem nele.
Então o bebê é gerado. Seus pequenos músculos tremem e saltam e se contorcem assim. Então, essa é a próxima coisa. Então, a água, o sangue, e então tem de receber. Quando se inflam seus pequenos pulmões assim que o bebê natural nasce, há um corpo espiritual ao lado da mãe para dar vida espiritual ao bebê. E então, enquanto estamos envelhecendo aqui, já nascemos de novo do Espírito aqui, gerado no ventre da terra aqui. Quando deixarmos esta terra, este manto de carne, deixarei cair e me levantarei e lançarei mão do prêmio eterno e clamarei passando pelos ares. Enquanto nesta terra aqui houver um cristão nascido de novo, um espírito aqui gemendo e esperando, se este tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um esperando. Quando este natural foi concebido e ao ter sido gerado, quando nasceu, havia um corpo espiritual para recebê-lo. E agora, à medida que este corpo natural vai definhando, há um corpo espiritual para recebê-lo, quando ele se for. Vejam, quando é gerado somos gerados pelo Pai, através da palavra, pela lavagem da água da palavra e feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Assim, é tudo uma só obra da graça. Mas agora olhem, na era de Lutero, Wesley e no decorrer de toda a era pentecostal, agora, como eu disse, não sou pentecostal. Eu creio na doutrina pentecostal. Muitas coisas. Há algumas coisas das quais discordo, como lhes disse ontem à noite, algumas coisas. Eu discordo totalmente do que chamam de evidência inicial, que você tem de falar em línguas para provar que tem o Espírito Santo. Isso não pode ser biblicamente provado. Agora, isso é apenas... Deixem seu pastor me procurar. Vejam, isso mesmo. E tenho até do mais alto, do Dr. Pope e todos aqueles outros. Nós nos reunimos até o cabeça das Assembleias de Deus, um dos maiores em falar em línguas como evidência. E o Dr. Pope estendeu a mão por cima da mesa. Ele, Ernie e os demais segurou minha mão e disse: Irmão Branham, essa é a verdade. Mas o que vamos fazer sobre isso agora? Se falharmos em fazer isso, então as pessoas irão embora, exatamente como os peregrinos da santidade e tal. Eu disse, não vão, apenas apresentem isso lá como a Bíblia disse. Eles vão, deixem Deus acrescentar à igreja, deixem Deus dar à igreja. Vejam, esses dons estão na igreja. Aqui mesmo esta manhã há dons de falar em línguas, há dons de profecia, há dons de tudo aqui. Mas que não se prendam demais a esse dom. Se o fizerem, vocês receberão o dom sem o doador. Estão vendo? O negócio é buscar a Deus, buscar o amor de Deus em seu coração. E então, como Deus quiser, Ele o moverá ao que Ele quiser que você faça. Está vendo? É isso. É assim que a igreja é colocada em ordem. Agora, neste aqui, lembre-se que quando você é justificado pela fé, espero que isso explique, veja. Agora, você torna-se cristão na mesma hora. Quando aceita Jesus como seu salvador pessoal, você é um cristão naquele momento. Isso mesmo. Creio que se morresse naquele momento, quando aceitou Jesus como salvador, creio que seria salvo. Foi o que o ladrão moribundo fez na cruz, e foi o que outros, é o que as Escrituras dizem. Ele disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Está vendo? Eu creio que você é cristão, então. Agora, não posso julgar se você é ou não. Deus sabe se você é ou não. Veja, é o seu coração. Agora, não fui enviado, ou nenhum outro homem, para julgar. Fomos enviados apenas para pregar. Veja, agora você é cristão quando aceita Jesus. E quando o sangue de Jesus Cristo foi aplicado a você, seus pecados são, seus hábitos e imundície deste mundo em que você se espoja, se foram de você. Fumar, beber, jogar, todos esses hábitos imundos saem de você pela santificação. E então o Espírito Santo entra e o unge e o põe em serviço para fazer algo para ele. Agora, esses são aqueles três. Agora, a próxima coisa que faz é que você nasce de novo quando recebe o Espírito Santo. É quando você se converte. Você pode estar em processo de conversão, mas não está convertido até que isso se complete e você esteja selado no reino de Deus. Selado.
como se eu começasse a carregar um vagão aqui. Bem, coloco algumas latas ali, coloco alguns arados, coloco mais algumas coisas. Eu digo, está pronto? O inspetor passa. Não, ainda não. Mas o vagão parado ali, a caminho do seu destino. Mas assim que eu tiver carregado tudo, selado, embalado certo, então as portas são fechadas pelo inspetor e são seladas. Aí está. Então ele está pronto. Está cheio e concluído. Isso mesmo. Jesus disse, bem-aventurados sois vós, quando tiverdes fome e sede de justiça, porque sereis fartos. Agora, a outra pergunta. Ontem à noite, o irmão falou da sua crença no dom do Espírito. O irmão mencionou que o irmão mesmo tinha falado em línguas. O irmão crê que a programação, incluindo o sermão, deve se render ao Espírito quando está tentando trazer uma mensagem em línguas? Agora, eu respondi isso parcialmente ontem à noite. Agora, terminarei esta manhã. Agora, falar em línguas é um dom de Deus, mas está sujeito ao que está em operação primeiro. Agora, aí, cristão, é aí onde você comete seu erro. Agora, não sei. Alguém me disse que é segunda ou terça-feira à noite, quando eu estava pregando, que alguém falou em línguas, enquanto eu estava pregando. Ainda bem que não ouvi, ou teria parado e chamado a atenção na mesma hora, porque estava fora de ordem. O Espírito Santo, se sou ungido por Deus, falando pelo Espírito Santo, ele está falando aqui, ele não fala aqui e aqui e aqui, uma confusão. A Bíblia diz isso, cristão. Está vendo? Então, isso mesmo. Precisamos colocar tudo isso no coração. Tudo tem de vir a seu tempo. Falar em línguas é ceder um lugar para se falar em línguas. Estão vendo? E então, se alguém fala em línguas... Agora, não estou dizendo que a pessoa estava errada. Não digo que a pessoa estava possuída por um demônio. Creio que a pessoa foi sincera. Creio que a pessoa, se conseguisse falar em línguas, seria abençoada por Deus. Mas a pessoa é como o irmão Neville aqui de pé, tentando cantar um hino. Talvez ele tenha o dom de cantar um hino. E ele está aqui cantando um hino e eu aqui de pé tentando pregar, bem na frente dele. E ele cantando um hino. Bem, isso está fora de ordem. Se o Espírito Santo está no hino, que o hino continue. Estão vendo? E então, se eu estivesse aqui de pé, tivesse começado a pregar, e ele se levantasse então e começasse a cantar um hino enquanto estou pregando, isso está fora de ordem. O Espírito Santo não é autor de confusão. Estão vendo? Isso mesmo. Então, entenda isso, igreja. Vocês são pessoas adoráveis, estão vendo? Mas estão todos enganados. Agora, se você tem um dom, use o dom no lugar próprio do dom. Se eu tivesse uma picareta e uma pá, com certeza não tentaria capinar meus pés de tomate com isso. Não, entendem? Eu usaria a picareta e a pá quando estivesse cavando ou abrindo uma vala. Eu não tentaria dirigir meu automóvel pelo milharal, entende? Uso o automóvel para ir e vir, eu uso meu arado no milharal. Assim, não tenho nada contra o arado, não tenho nada contra o automóvel. Ambos são instrumentos a serem usados aqui para a melhoria da humanidade. Não tenho nada contra falar em línguas. Não tenho nada contra a pregação, contra cantar, contra a interpretação de línguas, contra os dons de cura. Mas tudo deve ser usado em seu lugar. Oh, por favor, igreja, tenha fé um pouco. Veja. Restful place. In the sweet by and by, we shall meet beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll say the wild sea no more. The tempest may sweep for the wild stormy sea. In Jesus I
worship. I anchored my soul in a haven of rest. Sabbath, I'll sail